Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 estudando as revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus ali em Brasília, Distrito Federal. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Ética Cristã e Planejamento Familiar. Então nós sabemos que o ser humano, ele planeja, ele tem inteligência e essa capacidade que Deus lhe deu vai fazer com que ele, antes de fazer alguma coisa, ele planeje. Então ele vai fazer plano segundo o que ele acha que pode executar. Jesus falou sobre isso, quando o homem vai construir, por exemplo, uma torre, uma casa, uma coisa, primeiro ele se assenta e vai fazer as contas, se dá para fazer ou não, quanto vai gastar, se pode ou não gastar aquilo, então ele vai fazer as contas. Assim como a pessoa vai fazer uma casa, primeiro ele vai desenhar lá no papel ou na sua cabeça, ele tem lá quantos quartos, banheiros, né? A cozinha onde vai ficar e tal, ele faz um projeto ali, um plano. Depois ele vai chamar aí um projetista, né? Que vai projetar, fazer aquele projeto daquela casa. Então, depois é que vai começar a executar. Então, nós sabemos também que quando o homem pecou, Deus na sua presciência já sabia disso antes. Então ele já projetou, ele planejou, né? Ele criou um plano de redenção desse homem, um plano de salvação desse homem. Então quando nós planejamos, né? Isso vem de Deus. Deus nos deu essa consciência, essa inteligência para nós planejarmos. Agora o que nós temos que fazer é sempre quando planejarmos, seguirmos a palavra de Deus, que quando mesmo nós vamos orar, por exemplo, nós temos que dizer, se Deus quiser. Então nós devemos colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Sabendo que sempre a vontade de Deus deve prevalecer. Porque nós fazemos um plano, e o que a Bíblia diz? Aí o executar, o fazer com que aconteça, ou fazer diferente do que nós planejamos, do jeito dele, aí vai ser Deus que vai fazer do jeito dele. Então o final é ele que vai colocar. Porque às vezes nós podemos fazer um plano aí de ter um filho, mas Deus quer que a gente tenha 3. Às vezes nós temos um plano de termos 3 e Deus quer que nós tenhamos 1. Na Bíblia, pouquíssimas, raríssimas mulheres tiveram mais de 3 filhos. Veja só. A mulher de Abraão, por exemplo, né, a Sara, queria filhos, desejou filhos, mas só teve um. Era estéril, foi ter um com 90 anos. Depois dela, veio Isaac aí, e o Isaac também, a sua esposa, Rebeca, não podia ter filho. E só teve 2 filhos. Esaú, Jacó. Depois nós sabemos também que Jacó, aí a sua esposa Raquel, sua esposa amada, só teve também 2 filhos. José e Benjamim. Então olha só. 2 filhos só. Então veja bem que na Bíblia não existe essa quantidade, né? Vamos ver no Novo Testamento, a Isabel também era estéril, só teve um filho. Maria, mãe de Jesus, teve Jesus e depois teve 4 filhos e pelo menos aí 2 filhas, né? Não cita aí o nome das filhas, cita o nome dos filhos. Mateus 13:55 está escrito isso. Temos o exemplo aí de Ana, né? Que não podia ter filhos também, mas veio Samuel e depois ela teve outros filhos. A esposa de Jó teve 10 filhos, né? Depois morreram, teve 10 filhos novamente. Então,
talvez a mulher que mais teve filhos aí na Bíblia, né? Teve 20 filhos. E sabemos que Eva também teve muitos filhos. E nós podemos ver aí que ela teve filhos e filhas. Nós não sabemos quantos, né? Podemos também imaginar que Eva foi a mulher que mais teve filhos na Bíblia, mas nós não podemos afirmar quantos filhos Eva teve. Mas se nós formos estudar sobre a quantidade de filhos na Bíblia de cada mulher, nós vamos ver que não vai passar de 3 filhos a média, porque são raríssimos os casos de alguma mulher na Bíblia que teve mais de 3 filhos. Então veja só, o importante é saber que Deus, Ele tem um plano para nós. E nós devemos fazer o quê? Sempre colocar o nosso plano aí na mão de Deus e esperar de Deus o plano dele para nós. Que o plano dele é perfeito. Então, na Bíblia, existe esse planejamento familiar? Não, não existe. Porque as mulheres na Bíblia, elas desejavam muito terem muitos filhos. Sempre os filhos foram entendidos como bênçãos de Deus, como prêmio de Deus, herança de Deus. Alguém poderia dizer assim: não, Deus, eu não quero a sua herança, não. Não, Deus, eu não quero o seu prêmio, não. Eu não quero a sua bênção, não. Quem é o louco que vai fazer isso? Então não existe planejamento. Porque a Bíblia diz, os Salmos diz o quê? Que os filhos são como flechas na mão do valente. E lá diz o quê? Que feliz, bem-aventurado é aquele que enche a sua aljava de filhos. O que é aljava? É aquela vasilha que se colocava nas costas, colocava ali as flechas dentro. Na hora da guerra, você ia tirando aqui as flechas e ia jogando com o arco, né? As flechas ia tirando aqui e jogava. Então, quanto mais flechas você tivesse, melhor, mais pessoas você mataria na guerra, para se defender. Então, Deus está dizendo, quanto mais você tiver, melhor. Olha só, como é que nós vamos dizer assim? Não, quanto menos eu tiver, melhor. Nós vamos contrariar a Deus. Nós estamos o quê? Lutando contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Então, Ele é que tem que saber quantos filhos vai nos dar. Nós temos que apenas fazer o nosso plano, como é normal, todo ser humano faz isso, todo ser inteligente faz isso. Mas sempre dizer, se for da tua vontade, Senhor. Porque até para ir a algum lugar, a Bíblia diz, olha, você diz, se Deus quiser, eu vou em tal lugar. Então sempre até filhos. Ah, eu quero aí 3 filhos, se Deus quiser. Porque se Deus quiser que você tenha mais, é bom você ter, obedecer a Deus. Se Deus quiser que tenha menos, é bom obedecer a Deus. Então, não faça o seu plano e comece a forçar que o seu plano dê certo do jeito que você quer. Enquadre-se dentro da vontade de Deus. É o melhor a fazer. Porque tem muita gente matando os próprios filhos para poder cumprir um plano que fez. E, na verdade, a maioria dessas pessoas são pessoas que têm condições tranquilas de manter uma família maior. São os que mais fazem coisas erradas, contrariando o plano de Deus em suas vidas. Por incrível que pareça. E o pobre, tanto faz ele ter muitos filhos, como ter poucos filhos. Ele é pobre. Não é a quantidade de filhos que vai fazer ele ficar mais pobre. Pelo contrário, quanto mais filhos ele tiver, menos pobre ele será. Porque terá pessoas para ajudá-lo. Então é o contrário que se pensa. As famílias numerosas, vai lá e pergunta. Dificilmente, mas muito raro você encontrar uma família que tem muitos filhos e que estão passando fome. Muito raro.
É mais fácil encontrar uma família com poucos filhos passando mais necessidade, por incrível que pareça. E é o que a Bíblia ensina. Quanto mais filhos você tiver, aqui vai dizer, quando vierem os inimigos, você tem muita gente para defendê-lo. E assim durante a vida. Você terá sempre mais pessoas para ajudar, se você for pobre, se a sua situação for difícil. É muito pior ser pobre sem muitos filhos do que ser pobre com poucos filhos. Então, você tendo muitos filhos, algum deles vai se formar, algum deles vai se dar bem na vida, às vezes vai ser um comerciante, vai ser alguma coisa. Então, alguém vai poder ajudá-lo. Imagine uma casa hoje, nós temos aqui 6 filhos. Temos aí 2 pequenos, mas temos aí já 4 trabalhando. Imagine. Então tem muita gente para ajudar. Então é um lado que você tem que olhar, porque às vezes nós vamos aí seguir na cabeça de feministas que dizem que são donas do seu próprio corpo. A Bíblia diz assim, o marido é dono do corpo da mulher, a mulher é dona do corpo do marido, e os dois são o quê? Submissos a Deus. Quem comanda tudo é Deus. Nós não podemos dizer que nós mandamos, somos donos de alguma coisa. É Deus que comanda tudo. Então, se alguém for na cabeça dessas pessoas, que vivem revoltadas, fazendo greves, gritando por aí, exigindo direitos e não sei o quê, que são contrárias à família que a Bíblia ensina como deve ser. A Bíblia ensina que a mãe deve ficar em casa cuidando dos filhos, educando os filhos, cuidando dos maridos, cuidando da casa. Se a sociedade fosse assim, seria bem melhor, porque quando era assim, nós não tínhamos esse monte de drogados que temos aí, não tínhamos aí esse monte de homossexuais que tem por aí, não tínhamos esse monte de prostitutas que tem por aí. A sociedade era bem melhor, os filhos obedeciam os pais, porque eram criados pela mãe, tinham uma educação dentro de casa, da mãe. Hoje são criados pela TV, né? São aí prostitutas educando os filhos, são pessoas com a vida toda atrapalhada, que casam, descasam, às vezes nas drogas, estão educando os filhos hoje, na TV, no cinema, no celular. Os filhos estão sendo educados assim, às vezes por uma babá, que até às vezes é uma macumbeira, uma feiticeira, que está ensinando coisa errada, está ensinando idolatria para os seus filhos. O crente às vezes coloca uma pessoa em casa para trabalhar, nem sabe como é que essa pessoa, o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa acredita. Então veja só, a educação dos filhos tem que ser dada pelos pais, e a mãe deve cuidar da educação dos seus filhos. Mas aí o consumismo não deixa. Tem que comprar um celular novo todos 3 meses, tem aí que comprar carro novo, tem que comprar casa, aí sofá, aí a cama, não sei o que, e começa aí um consumismo doido, comprando, não tem dinheiro que chegue. Aí precisam trabalhar feito doidos, o homem e a mulher vivem mal, relacionamento péssimo dentro de casa, relacionamento péssimo com os filhos também, e aí a família está desmoronada. E quando a família está desmoronada, a sociedade está desmoronada, porque a sociedade depende de uma família equilibrada. E é o que acontece. Então nós torcemos tudo, fazemos do nosso jeito, e o que tem acontecido? Tem acontecido que nós estamos presos dentro de casa e os assaltantes, os drogados, os marginais estão soltos na rua. Tem acontecido que os filhos não obedecem mais os pais, as famílias estão aí todas desajustadas, casamentos e mais casamentos desfeitos, resultado do nosso planejamento sem Deus. Nosso planejamento sem educação cristã no nosso lar.